João, capítulo de número 9. Nosso pastor Galo já leu o início do capítulo. Agora nós vamos ler, irmãos, o versículo de número 35 até o 41. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Versículos 35 a 41. João, capítulo 9, versículos 35 até o 41. Assim diz a palavra de Deus. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Vamos pedir a Ele: Senhor, fala conosco na exposição da Tua palavra. Abençoa a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Querido Senhor, nessa noite nós nos rendemos aos Teus pés. Nós nos humilhamos diante de Ti. Ó Deus, ó Pai, a igreja é Tua, ela foi comprada pelo Teu sangue. Ó Deus, o sangue do eterno Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, e nós estamos aqui nessa noite para adorar-Te, para prostrarmos-nos diante de Ti, para reconhecer que Tu és o nosso Deus. Ó Pai, fala conosco nessa hora, fala o nosso coração, abençoa, Deus, a pregação da Tua palavra, que nada, Deus, faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós nesta noite, mas que nós tenhamos mesmo um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus. Nós acabamos de cantar aqui com todo o nosso ser: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Espírito Santo. Deus, que isso não seja somente algo meramente cantado numa celebração religiosa no domingo, mas que essa seja a verdade no mais íntimo do nosso coração. Que nós confiemos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor nos fale poderosamente a alma. Deus, fala ao coração do Teu povo. Repreende toda obra do maligno contra nós, porque o maligno, muitas vezes, quando a palavra é pregada, Jesus já falou sobre isso. A semente é lançada e o diabo quer arrebatar a semente do coração. Não quer deixar a palavra nem entrar no coração das pessoas. Então, que tanto quem prega como quem ouve saibam da sua responsabilidade de não deixar o diabo arrebatar a semente do seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, não nos deixa ser também como aquela terra sem raiz, que vem os prazeres do mundo e logo esquece da palavra na qual tinha dito crer. Também não nos deixa ser aquela terra que os espinhos vêm, sufocam e por causa das perseguições abandonam o Senhor. Mas nós queremos ser aquela terra que recebe a semente da Tua palavra e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Nos abençoa, Deus. Fala conosco. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos e irmãs. Lá está Jesus em Jerusalém, queridos irmãos. Os discípulos veem com ele um homem cego de nascença que fica pedindo esmolas naquela cidade. Perguntam para ele: Senhor, quem pecou esse homem para que ele nascesse? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus diz para eles: ninguém pecou. Foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus revela que é a luz do mundo e veio para iluminar aqueles que ali estavam. E de repente, então, o Senhor Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos do homem e o mandou para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E Jesus diz para ele: lava-se no tanque de Siloé e você vai voltar vendo. E ele tomou um banho no tanque de Siloé e ele era cego de nascença, um homem com 40 anos de idade, e foi curado, meus queridos irmãos. Quando ele estava voltando para o seu lugar, as pessoas dizem: olha, aquele ali não parece aquele homem que pede esmola? Ele falou assim: sou eu. Ele: como é que você está vendo? Você é o cego de nascença. Ele diz: o homem Jesus fez lodo nos meus olhos, mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé, eu me lavei, estou curado, estou vendo. Era um sábado, amados amigos e irmãos. Os judeus eram muito legalistas. Eles não só estavam certos
ao não permitir que as pessoas trabalhassem no sábado, porque a lei exigia isso no Antigo Testamento, mas eles exageravam, porque a lei não nos proíbe de fazer o bem no dia do Senhor. E Jesus tinha curado um homem, veja que bênção maravilhosa. Mas eles começaram a dizer que Jesus não era de Deus, porque tinha curado aquele homem no sábado. E então, eles levaram o homem para conversar com os sacerdotes, com os religiosos, e eles perguntaram para ele, como é que você está enxergando? Você era cego de nascença mesmo? Ele falou assim, eu era cego de nascença. O homem Jesus fez lodo no chão, botou nos meus olhos, mandou que eu me lavasse do tanque de Siloé. Eu agora estou vendo. Eles não acreditaram nele. É mentira, é impossível que isso aconteça. Chama seus pais aqui. E mandaram chamar o pai dele. Está naquele tribunal lá no Shabat. É interessante que eles não permitem que alguém cure no sábado, mas eles estão fazendo um julgamento no sábado. Eles estão trabalhando no sábado. Vejam comigo a hipocrisia. E aí, então, os pais dele chegam e perguntam para eles o seguinte, esse é o filho de vocês? Eles, é sim. É verdade que ele nasceu cego? Eles falaram, é sim. E como é que ele está enxergando? E os pais, morrendo de medo de serem expulsos da igreja, da sinagoga, falaram assim, ó, pergunta para ele tem idade, ele sabe responder. Aí eles viraram para ele assim, fala para a gente como é que você está enxergando. E aquele homem já estava meio sem paciência, ele falou assim, eu já falei e vocês não querem acreditar. O homem Jesus colocou lodo nos meus olhos, me lavei, estou vendo. Porventura, vós quereis tornar-vos discípulos de Jesus? Eles ficaram irados e disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Esse aí nós nem sabemos quem é. Ele fala, estranho que vocês não saibam quem ele é, porque desde que o mundo existe, nunca se ouviu falar de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E aí eles falaram para ele o seguinte, dá glória a Deus, esse homem é pecador. Ele fala assim, se ele é pecador, eu não sei. A grande verdade é que eu nunca vi ninguém abrir os olhos de um cego. E se ele abriu, ele explica, na perspectiva dele, para ele Jesus não era pecador. Eles ficam com raiva dele, quem é você, miserável, para nos ensinar? E o expulsam da lei. E quando eles o expulsam da lei, Jesus o encontra, exatamente no nosso texto. Jesus pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? E ele diz, quem é Senhor para que ele creia? E Jesus responde, já o tens visto, sou eu quem fala contigo. A palavra de Deus diz que ele creu e adorou o Senhor Jesus. Naquele momento, meus queridos amigos e irmãos, Jesus começou a dizer que veio a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que veem, não vejam, e a fim de que aqueles que não veem, venham enxergar. E os fariseus dizem assim, então acaso nós somos cegos, porque eles acham que eles sabem de tudo? Jesus vira e fala para eles, porque vocês estão dizendo que vocês veem. Fica manifesto diante dos olhos de todos o vosso pecado. Mas é interessante observarmos, depois de toda essa cura, que Jesus pergunta para esse homem que foi curado de uma cegueira de nascença, crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Por que, irmão, Jesus é chamado de Filho do Homem? Que expressão é essa? Alguém fala, não, é por causa da humanidade de Cristo. É verdade, Jesus Cristo é Deus, mas ele também é homem. E essa expressão, Filho do Homem, se refere à humanidade de Cristo. Mas ela não se refere somente a isso. Essa expressão aparece pela primeira vez lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, dos versículos 13 a 15. E diz assim o texto, eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel tendo uma visão, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará. O seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel teve uma visão do Filho do Homem. Daniel teve uma visão de Cristo Jesus. Então, quando o texto do Novo Testamento se refere a Jesus como Filho do Homem, não está falando somente da sua humanidade, mas está falando do seu poder e do seu reino eterno. Porque quando Daniel tem essa visão, ele vê esse Filho do Homem descendo com as nuvens dos céus. E ele se dirige ao ancião de dias, a Deus Pai, aquele que é um com ele. E então Deus dá a esse Filho do Homem domínio, glória e reino. Ele se torna o rei dos reis, para que povos, nações e homens de todas as nações da terra, de todas as línguas, o servirem. E o seu domínio é domínio eterno, e não passará.
o seu reino jamais será destruído. A expressão filho do homem significa que Jesus é o mais poderoso rei que existe. Ele é o todo-poderoso Senhor, ele é o rei dos reis, o seu domínio durará para sempre, e o servirão pessoas de toda raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação, e o reino dele não terá fim. Já começou neste mundo, se manifestará quando ele vier, e o seu reino será eterno, nenhum rei poderá jamais derrotá-lo. Quando Jesus pergunta, crês tu no Filho do Homem? Ainda que esse homem fosse judeu, cego, ele sabia o ensino do Antigo Testamento. Jesus está se revelando como Filho de Deus, como Messias, como Rei dos Reis. Ele pergunta àquele homem, crês tu no Filho do Homem? Se Jesus te perguntasse nessa noite, crês tu no Filho do Homem? O que você responderia? Ao olharmos para o texto com essa pergunta, a mensagem imperativa para nós é a seguinte, creia no Filho do Homem. Creia no Filho do Homem. E em primeiro lugar o texto diz, conheçam. Creia no Filho do Homem. O que eu preciso fazer, pastor? Como quem crê no Filho do Homem? Em primeiro lugar, conheçam. O texto diz, amados irmãos. Jesus se vira para aquele homem e diz, versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Creia no Filho do Homem. Conheça-o. Para você crer em Jesus como Rei dos Reis, como soberano dos soberanos, como Senhor dos senhores, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo no íntimo do seu coração, amá-lo e saber quem ele é. Jesus pergunta para aquele que fora cego, crês tu no Filho do Homem? Ele diz, quem é, Senhor? Quem é esse Rei Todo-Poderoso do qual eu tenho que crer? E Jesus diz, você já o tem visto. E agora o Filho do Homem é aquele que fala contigo. O texto vai dizer que ele creu no Senhor Jesus. Se você quer crer no Senhor Jesus como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador, você precisa conhecê-lo. É por isso, irmãos, que nós não podemos crer no que dizem de Jesus por aí. Porque as pessoas dizem que Jesus foi uma boa pessoa, que Jesus foi um bom exemplo a ser seguido, que Jesus foi um grande filósofo, que Jesus foi um reformador social, que Jesus é o filantropo dos filantropos. Mas Jesus disse de si mesmo, no último dia da festa dos tabernáculos, o seguinte, se alguém tem sede, falando da sede existencial, do vazio da alma, que é do tamanho de Deus, como já disseram grandes filósofos, ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse que para saciar o vazio do seu coração, que Dostoiévski diz que é do tamanho de Deus, Blaise Pascal diz que dentro do seu peito tem um buraco do tamanho de Deus, você precisa crer em Jesus conforme diz a Escritura. E a Escritura diz que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. O texto tem um imperativo claro, implícito numa pergunta, creia no Filho do Homem. Para crer, você tem que conhecê-lo. Você tem que saber que nunca ninguém amou você como Jesus. Se Deus fosse te tratar como você merece, Deus tinha que derramar a ira dele sobre você. Se ele fosse me tratar como eu mereço, ele tinha que me jogar no inferno. Mas esse Deus é tão maravilhoso, que me amou tanto, que deu o Filho dele, que é um com ele desde a eternidade, para morrer na cruz do Calvário. Este Filho pagou a minha dívida. Nunca ninguém me amou como Jesus me ama. Nunca ninguém te amou como Jesus te ama. E você está sendo chamado a conhecê-lo nesta noite como aquele que te amou, como aquele que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, para que você não fosse jogado no inferno da ira de Deus, mas para que você fosse reconciliado com Deus, para que você comparecesse diante do tribunal de Deus em paz, na certeza de que Deus vai dar a sentença, eu te declaro justa, minha filha, porque meu filho Jesus já pagou a sua dívida, ele morreu por você. Conheça. Irmão, se Jesus fez tudo o que fez por mim, e se ele é quem disser, eu não posso amar a ninguém mais do que a ele,
Eu não posso adorar a ninguém mais do que a Ele. Eu não posso admirar a ninguém mais do que a Ele. Porque nunca ninguém me amou como Jesus, que deu sua vida na cruz no meu lugar, que perdoou todos os meus terríveis pecados, que trouxe o Espírito Santo de Deus para morar no meu coração, que me deu a paz com Deus, que me deu um lugar garantido nos céus, e que me dá a promessa de que das mãos do meu Pai Celestial, nunca ninguém jamais poderá me arrebatar. Nesses 24 anos, irmãos, de ministério ordenado, Deus já me deu a bênção para a glória dEle. Outro dia eu estava pensando de receber aí, provavelmente, talvez uns 800 crentes em todas as igrejas que nós pastoreamos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. 800 pessoas já passaram no conselho, sendo examinadas por nós. E eu nunca me esqueço de uma querida irmã, lá em Brasília, uma irmã que tinha vindo do sul, sotaquezinho, cantadinho, e de repente no exame, para ser recebida como membro da igreja, nós perguntamos para ela: minha irmã, quem é Jesus para você? Jesus! Jesus! Abriu os olhos verdes assim: Jesus, pastor! Jesus é tudo para mim, pastor! Jesus é minha vida! Jesus é meu Senhor! Jesus é meu Salvador! Eu não faço nada sem Ele, pastor! Eu levanto da cama, eu falo com Ele, pastor! Eu leio a Bíblia, Ele fala comigo, pastor! Eu converso com Ele o dia inteiro, pastor! Eu desabafo com Ele! Ele está do meu lado o tempo todo! Ele me perdoa dos meus pecados! Ele morreu por mim na cruz! Jesus é minha vida, pastor! Ele é meu Senhor! Ah, pastor, Jesus é tudo para mim! Irmãos, quando aquela irmã falou com tanta paixão quem era Jesus para ela, pastores e presbíteros do conselho, todos chorando, quebrantados, com o relacionamento que aquela irmã tinha com o Senhor Jesus. Você pode bem responder uma fórmula, caso te perguntemos do conselho, quem é Jesus para você, você pode dizer: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Mas você pode falar isso de qualquer jeito. E você pode falar isso com o coração pulsando, com o coração derramando na presença de Deus, com a alma cheia de alegria, porque você conhece o Senhor Jesus. Você conhece o Senhor Jesus? Você entendeu o amor que Ele teve por você? Você entendeu o que você merecia sofrer? E você entendeu que Ele, que não tinha pecado nenhum, resolveu descer do céu, se fazer homem, sem deixar de ser Deus, para salvar você. Se você conhece esse Senhor maravilhoso, você não pode ficar inerte na presença dEle. Você não pode responder de qualquer jeito: é o meu Senhor e Salvador. Mas a sua alma tem que saltar de alegria, sabendo que Jesus te ama. Ele deu a vida na cruz por você. E das mãos dele, ninguém te arrebata. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Ele disse em João 10 que se você crê nele, você faz parte das ovelhas dele. Que Deus Pai deu você para ele. E ele disse que da mão dele, de Deus Pai, ninguém pode arrebatar. Diabo não tem poder para tirar você da presença de Jesus. O mundo não tem poder para te tirar da presença de Jesus, ainda que tente o tempo todo. Nem você mesmo, apesar da dureza do seu coração, se você é de Jesus, nem você mesmo pode permanecer afastado para sempre dele. Conheça então esse Senhor maravilhoso. Se Ele te ama tanto, e mesmo depois de crente você é tão cabeça dura, e tem pecado tanto, e Ele ainda assim te perdoa, tem misericórdia de você, e diz para você: eu nunca vou deixar você, jamais vou te abandonar. Busque conhecer esse Senhor cada dia mais e mais. Busque amá-lo. Levante de manhã, ajoelhe-se na sua cama e diz: Jesus, obrigado por mais um dia de vida. O Senhor é o meu Salvador. E de repente, cante para Ele: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Cante para Ele. Ouça a palavra dEle, consagre o seu dia a Ele. Diga: Jesus, me enche da tua presença. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero andar contigo. Eu quero fazer de ti o meu melhor amigo. Você conhece o Senhor Jesus? Creia no Senhor Jesus. Conheça-o! Mas se você crê no Senhor Jesus, o texto tem mais para mim e para você.
Primeiro imperativo para aquele que crê no Senhor Jesus é conhecê-lo. Mas segundo imperativo que o texto dá, creia no Senhor Jesus, adore-o. Creia no Senhor Jesus, adore-o. Nós vamos ler aqui o texto. Jesus pergunta para ele se ele crê. Ele diz quem é. Jesus fala, sou eu. Olha como ele responde a Jesus no versículo de número 38. Vamos ler todos comigo, versículo 38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Vamos de novo? Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Louvado seja Deus, irmão. Esse homem crê sinceramente. Jesus pergunta se ele crê no Filho do Homem. Ele, quem é, Senhor? Jesus se revela a ele. Jesus agora não é só aquele que abriu os seus olhos físicos da cegueira, mas é aquele que abriu os seus olhos espirituais. E ele fala, creio, Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. É o soberano da vida dele, é o dono dele. É aquele que domina a sua vida porque o comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Creio, Senhor. E ele sabe o que faz? Ele o adora. Creio o Senhor e o adorou. Provavelmente, irmãos, a expressão grega aqui significa ajoelhar-se. Ele ajoelhou-se diante do Senhor Jesus e reconheceu que Jesus é Deus e rendeu-lhe adoração e louvor. Se você crê no Senhor Jesus, você não viverá mais para si mesmo. Você viverá para adorá-lo. Você viverá para glorificá-lo. Você vai entender que a vida só tem sentido, só tem deleite, quando nós cumprimos o propósito da nossa existência. E nós fomos criados para adorar a Deus. O nosso simples, breve catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi composto para crianças, na sua primeira pergunta diz o seguinte, qual é o fim principal do homem? Nossas crianças sabem responder, glorificar a Deus e gozá-lo ou regozijar-se nele para sempre. Ah, queridos amigos e irmãos, quando nós vivemos para a glória de Deus, nós somos verdadeiramente felizes, porque nós fomos criados para glorificá-lo e adorá-lo. E todas as vezes que a gente coloca qualquer coisa, ou pessoa, ou a nós mesmos, a vida se torna uma carga pesada demais. Se você coloca seu cônjuge no lugar do Senhor Jesus, seu cônjuge vai ter que ser Deus para você, e de Deus se espera a perfeição. Então, quando o seu cônjuge falhar, você vai ficar irado. Como é que você faz isso comigo? Você vai ficar decepcionado. Por quê? Porque para você ele era Deus, e Deus não pode falhar. Agora, se você sabe que o seu cônjuge é falho com você, você vai ficar chateado quando ele falar, mas não vai ficar desesperado, sabe por quê? Porque ele não é a razão da sua vida. A razão da sua vida é Jesus. Se você coloca o seu dinheiro no lugar de Deus, quando o seu saldo bancário está transbordando, você fica feliz, mas quando você quebra, quando a sua empresa quebra, quando você sem querer fica devendo, você corre o risco de jogar uma corda no galpão da sua empresa, enforcar a si mesmo. Por quê? Porque você fazia do dinheiro o seu Deus. Você confiou no dinheiro, você adorou o Deus dinheiro. Mas quando você se coloca a si mesmo no lugar de Deus, você fica preocupado demais com o seu desempenho e com aquilo que vão falar a seu respeito. Então você traz um peso e uma carga terrível sobre o seu ombro que Deus não exige de você. Eu preciso ser bem-sucedido, porque senão meu pai vai pensar mal de mim, minha mãe vai pensar mal de mim, os irmãos da igreja vão falar mal de mim, e você parte para trabalhar cedo, de tarde, de noite, não olha para a sua família, vira um escravo, um louco. E de repente, quando o resultado não dá, o dinheiro não chega, você entra em angústia e desespero. Por quê? Porque você acha que você tem que ser perfeito e ser Deus, e você não é. Não é. É somente quando a gente coloca Deus no primeiro lugar que a carga cai do ombro. E a gente não se preocupa com a opinião de A, de B ou de C. A gente vive para agradar a Deus. Nós não precisamos mais de reconhecimento, de dons para sermos felizes, ou que deem tapinhas nas nossas costas dizendo, oh, como você é bom. Não.
Porque nós sabemos que reconhecimentos de homens não valem nada. Homens que estão nos elogiando hoje, amanhã vão nos atacar. O próprio Senhor Jesus entrou no domingo de Ramos em Jerusalém e a multidão dizia: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi, oh salve, louvado, bendito seja. Na sexta-feira, quando os religiosos o entregam para Pilatos, parte daquela multidão que ali está gritando: crucifica, 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 crucifica. O propósito da nossa vida não é a nossa realização nesse mundo, irmãos. A sua realização está no fato de que você foi amado. Você precisa saber disso. A sua realização está no fato de que você custou o sangue do eterno Filho de Deus. A vindicação da sua existência não está no seu desempenho, nem no seu saldo bancário, nem no seu sucesso. Mas a sua alegria está no fato de saber que o Filho de Deus morreu por você e ninguém tira você das mãos do Filho de Deus. Ninguém arranca você das mãos do Senhor Jesus. Ainda que você tire 10 no concurso ou tire 0, Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Então você não tem que provar nada para ninguém, porque Jesus já provou o quanto te ama. Então você vive livre de carga, porque agora você vive para glorificar a Deus e fazer o melhor para o Senhor, né? Como nossas crianças cantam: eu faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor para Deus. Eu faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor para Deus. Faça para Deus. Deus já te deu o Filho dele na cruz. Deus já te salvou. Ninguém tira você das mãos do Senhor. Então entregue para Ele a sua dor nessa noite. Entregue para Ele a sua carga. Adore-o. Cante como eu cantei. Talvez tenha dia, irmão, que está faltando na sua vida cântico. Eu me lembro de dias difíceis na minha vida, irmão, em que eu enfrentava lutas espirituais terríveis. E de repente eu chegava em casa, né, talvez você não é tão espalhafatoso como eu, mas na época de CD eu chegava em casa, tinha um quartinho de oração lá em casa, eu pegava o CD e botava lá: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cantava e adorava, irmãos, e parecia que todos os capetas do inferno saíam correndo. Pare de focar no seu problema. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Você foi criado para dar glória a Deus. Então, cumpra o propósito da sua existência. Adore-o. Você só vai ser feliz quando você viver para adorar ao Senhor. Você jamais será o mesmo. Tem uma música que eu gosto, nem sei quem canta, mas ela diz assim: eu jamais serei o mesmo, a porta fechei, não volto atrás, a minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. Jesus mudou minha vida, irmão. Eu vivo para adorá-lo. A minha alegria está em glorificá-lo. Muitas vezes Deus coloca problemas diante de nós porque nós paramos de adorar o Senhor, irmão. Nós paramos de investir tempo na oração. Isso vai enfraquecendo a nossa fé. E de repente nós ficamos ansiosos porque nós não passamos tempo com o Senhor. Então o Senhor manda provações tão grandes, tão grandes, tão grandes, para que nós voltemos a orar. Alguns dias desse atrás nós tivemos algumas lutas lá em casa. E que bênção, foi uma semana que eu pude orar com a minha esposinha, oramos. Depois Deus deu resposta para as lutas. As enfermidades não eram o que parecia ser. E que momento de paz. Mas aquele momento de tensão que não queríamos, foi uma bênção. Porque nós oramos juntos. Porque nós investimos tempo na presença do Senhor. Porque nós adoramos o nosso Deus. Nós fomos criados para depender dEle.
Dependa de Deus. Ame a Deus. Adore a Deus. Viva para glorificar a Deus. Entregue a Jesus sua carga. Ele diz para você: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Venha, jogue a carga. Ele quer carregar você no colo. Ele quer que você se deleite nele, que você ouça o chamado do Senhor e lance sobre os ombros dele toda a ansiedade. Amém? Porque ele tem cuidado de você. Levante-se e viva para adorá-lo. Creia no Senhor Jesus. O nosso texto é claro. Creia no Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o texto diz... Que texto diz em primeiro lugar? Conheça-o. Em segundo lugar, adore-o. Mas, em último lugar, o texto nos diz: creia no Senhor Jesus. Observe-o. Creia no Senhor Jesus. Observe-o. Quando esse homem revela a sua fé, Jesus então fala sobre o propósito da sua missão. E nós devemos olhar para ele, entender a sua missão e observá-lo. Porque ele quer abrir os nossos olhos para que nós observemos e vejamos. Ele diz no texto: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus está dizendo, irmãos, que aqueles que são soberbos, e acham que sabem de todas as coisas, e que não reconhecem a Jesus como Filho de Deus, eles acham que eles veem, mas na verdade eles serão cegos. O Senhor está dando a eles a cegueira, porque eles estão rejeitando o Senhor Jesus. Mas ele diz que veio a fim de que aqueles que são cegos, a fim de que os que não veem, vejam. Então, se você não observava Jesus como seu único Senhor e Salvador, se a sua visão espiritual era limitada, se você tinha alma angustiada e não cria no Senhor Jesus, Ele veio e abre os teus olhos e você então enxerga. E Ele agora que faz você enxergar, você vai dizer: eu creio no Filho do Homem, eu adoro. Com os olhos abertos, você vai observar a Jesus. Olhando para Ele, você vai reconhecer quem Ele é, vai reconhecer a sua missão, vai crer nele e vai segui-lo durante todos os dias da sua vida. Na hora que Jesus disse que ele veio para que os cegos vejam, e para aqueles que veem se tornem cegos, os fariseus, os religiosos que ali estão vendo toda aquela cena, ficam revoltados e dizem para ele o seguinte: acaso nós também somos cegos? Ele responde: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum. Ou seja, eu ia abrir os olhos de vocês. Mas porque vocês são soberbos demais, estão dizendo que vocês veem, agora eu vejo que subsiste o pecado de vocês. Que coisa maravilhosa, irmão. Jesus veio para o coração quebrantado e humilde. Se você é soberbo, se você se acha bom, se você acha que você não precisa de Deus, e se você rejeita o Senhor Jesus todos os dias, você corre perigo, porque você acha que você enxerga espiritualmente, e você acha que sabe os rumos da sua vida, e você não sabe o dia que você vai tombar. Mas se você reconhece que é cego, e precisa que o Senhor Jesus abra os seus olhos espirituais, então, de repente, Ele vai colocar a mão sobre os seus olhos. Ele vai abrir os seus olhos e você terá uma visão espiritual. E verá Jesus e crerá nele. E se apaixonará por Ele. E será transformado por Ele. Será perdoado de todos os seus pecados. Receberá a vida eterna. E terá paz com Deus. Irmãos, eu já contei essa experiência aqui para alguns antigos de Igreja Unida, mas eu não cesso de ficar impactado com ela. Quando eu pastoreava no Chile, na igreja que eu fui pastor, um de nossos presbíteros foi, durante muito tempo, presidente da Companhia del Cobre de Chile. Brasil tem petróleo, Chile tem cobre. Era a Petrobras do Chile. Na época do presidente Pinochet. Então, esse presbítero era amigo da família Pinochet. E quando tinha casamentos na família desses, eram 2 presbíteros, sempre estavam ali os familiares do presidente Pinochet e alguns grandes executivos chilenos. Um casamento eu fiz no Hotel Carrera, que fica bem no centro, amados irmãos, no centro, na Praça de la Moneda, a praça principal. Fiz um casamento para mais de 500 pessoas. Lá estava a elite chilena. E vocês me conhecem, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus.
E eu falei do casamento e falei de como Jesus amou a igreja, que a noiva morreu por ela. E a noiva então tem que crer e amar a Jesus e se entregar a Ele. E conclamei dizendo que aqueles noivos criam em Jesus e que o que eles mais desejavam era que todos aqueles presentes compartilhassem de sua fé. E chamei os que ali estavam a se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, como aquele que os perdoaria de seus pecados, lhes daria a vida eterna e lhes justificaria. Disse a eles que eles seriam justificados no tribunal de Deus, seriam perdoados, teriam paz com Deus. E de repente, irmãos, nós estávamos ali na festa, depois daquele momento, no coquetel, havia ali um rapaz, filho de um grande executivo, já era um jovem executivo de renome, desse tamanho, rapaz, forte. As meninas da festa ficavam todas coqueteando ao lado dele. Acho que essa palavra tem em português também, né, meu amor? Espanhol é muito usado. Estavam todas muito coquetas, sorridentes, rindo. Cara forte, elegante, bonitão. Conversei com ele, e ele com os amigos dele. Pastor, gostei da mensagem, mas eu quero dizer algo para o senhor. Eu sou muito novo para servir a Deus, para entregar minha vida para Jesus assim. Eu vou curtir a vida. Quando eu ficar mais velho, eu penso nisso. Está muito cedo para eu pensar em religião. Eu falei, rapaz, cuidado. Você não sabe o que pode acontecer com você. Alguns dias depois, irmãos, aquele moço foi no seu carro, importadíssimo do ano, caríssimo, para o Festival de Vinha del Mar, à beira da praia, um dos maiores festivais do Chile. Ali ficou no show a noite inteira, tomou todas, e quando voltava para casa à noite, a mais de 200 por hora, entrou com seu carro dentro da parede de um viaduto e perdeu a sua vida. Aquilo foi um choque para os familiares, para alguns membros da nossa igreja, e eu fiquei com o coração na mão. Eu falei, aquele moço achou que era cedo demais para se entregar ao Senhor Jesus. Não ache que é cedo demais. Se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, Deus fez com que você ouvisse hoje. Arrependa-se do seu pecado hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Olhe para Ele como quem tem os olhos abertos. Observe-o como seu Senhor e Salvador. Ele vai te perdoar de todos os seus pecados. Vai te dar a vida eterna. Vai te dar a paz com Deus. Os seus olhos serão abertos. E nunca ninguém jamais arrebatará você das mãos de Cristo Jesus. Observe o Senhor e reconheça que Ele é o Filho de Deus, que te ama e deu a vida na cruz para te salvar. Há muitas perguntas retóricas para nos levar a agir, mas as implicações delas são imperativos claríssimos. Creia no Senhor Jesus, conheça-o, adore-o, observe-o, que Ele te visite com salvação nesta noite, que Ele perdoe todos os teus pecados, que Ele tire a carga do seu ombro, que você tire todos os ídolos do coração, tudo aquilo que você tem colocado no lugar dele, e que você diga a Ele, Jesus, eu consagro a minha vida a Ti, que não seja mera reza, mas que você diga de fato, eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a vida nova traz. Creia em Jesus, conheça-o, adore-o, observe-o, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.